Olá pessoal, meu nome é Renato, sou psicólogo escolar no Colégio Nacional e hoje eu chamei alguns convidados especiais para a gente conversar um pouco, discutir sobre a série Adolescência do Netflix. E comigo aqui hoje, vou pedir para vocês se apresentarem. Oi gente, eu sou a Luísa, professora de Filosofia e Sociologia. Sua apresentação, tá vendo? Corta, tá vendo? Eu sou o professor Robson, estou aqui no Nacional já há bastante tempo, né? Já passei por diversas situações aqui dentro, né? E hoje eu voltei a ser somente professor, que eu acho que a gente vai dar um cantinho especial para essa fala hoje aqui. Certo, eu sou o Charlie, sou orientador, já também estive no lugar de uma galera aqui, né, na psicologia, e é um prazer hoje estar aqui nessa mesa para conversar sobre essa fase tão importante aí, cheia de coisas que foram abordadas na série. Meu nome é Érica, sou psicóloga clínica e escolar, já fui psicóloga aqui no Colégio Nacional por 2 anos. E estou aqui de volta para poder falar um pouquinho, né, ainda mais pela minha parte de psicóloga clínica também. Certo. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho, gostaria de saber assim, o que mais chamou a atenção de vocês na série, algo que vocês gostariam de pontuar. Podemos começar por você, Charlie? Pode, né? Bem, assim, a série tem diversas coisas, né, que chamam a atenção. Talvez uma das coisas interessantes que eu notei, e depois talvez a gente vai passar por elas, né, foi a questão de, quando eu olhei o terceiro e o quarto episódio, a questão da similaridade do comportamento do estudante, né, do Jamie, que é o personagem adolescente, e do pai. A forma da reação violenta, impulsiva. Então isso me chamou muito a atenção, esse espelho dessa relação, né, que acabou sendo revelado. Isso foi o que me chamou mais a atenção. Robson? Então, olhando com um viés de professor, né, a parte da escola, né, quando a polícia vai até a escola e deflagra uma série de situações problemáticas ali, eu fiquei pensando, né, que se você pensar no adolescente, a gente pode elencar aqui basicamente 4 personas dele. E quando eu falo dessas personas, e tem mais, né, mas uma persona é de filho. Uhum. O adolescente, ele é filho. E enquanto filho, ele mede palavras, ele mede condutas, enfim, ele é filho somente. Quando ele está na escola, ele tem a persona de estudante. Aí já ele não é filho mais, ele é estudante. Então ele vai medir palavras, coisas que ele não vai falar na casa dele, ele fala aqui enquanto estudante. Mas ele também mede, porque ele tem uma outra persona, que é a questão da sociedade que ele vive com os amigos. Então ele tem uma persona de adolescente que pode ser rebelde ou que pode ser muito tímido, mas ele tem um diálogo com eles, com linguagem própria, né? E algumas linguagens que a gente às vezes fica tentando entender, né? Uhum. E de repente eu vi que falar que é cringe, né? Já ficou cringe, né? Quando a gente acostumou a falar cringe, que é uma coisa meio brega tal, já tá cringe, né? Então, cringe do cringe, né? Então, assim, acompanhar esse movimento é difícil. Por quê? Porque tem uma quarta persona, que é a persona das redes sociais. E essa daí, eu acho que ela destoa um pouco das outras, entendeu? Porque aí ele vai ter emojis para conversar. Que pra gente, às vezes, o emoji ali, nossa, que gracinha. É um foguinho, mas o que tá por trás desse foguinho? O que tá por trás de um coração verde, um coração azul, sei lá. Isso foi muito Eles têm, e a gente fica tentando entender aquela linguagem. Então, quando você está com um adolescente na escola, você consegue perceber algumas personas ali. E aí, né, Luísa, você que me ajuda, que você também é professora, se a gente não tiver uma visão muito atenta desse estudante enquanto persona, a gente pode não contribuir com essa formação, né? Porque assim, o que eu acho na minha visão? Que quanto mais próximas forem as personas, melhor como indivíduo.
Né? Se, por exemplo, na minha casa, e a gente também tem personas, né? Sim. Você Com tem uma certeza. persona de psicólogo dentro da escola, você tem uma persona de marido, você tem uma persona de pai, e que também se afasta ou Quanto que aproxima. elas vão coexistir ou quanto elas vão... Afastar, Sim. né? Então, de repente, eu falo assim, eu como professor, minhas personas estão tão dispersas, como que eu vou conseguir compreender o próximo? Porque nem eu estou me conseguindo juntar essas personas. E a vida vai mostrando pra gente, à medida que você vai vivendo, que dá para você aproximar as pessoas, né? E aí tem aquela questão, né, do amor e o rigor, que aí você começa a se interessar pelo estudante. Então isso você declara o amor pelo estudante, pelos problemas que ele tem, e o rigor para tomar as decisões na hora correta. Porque lá na série mostra uma escola totalmente desorganizada, com professores tipo, tô nem aí, né? Eu entro nessa sala e saio dessa sala a hora que eu bem entender. Aí tem um outro que já é disciplinador, mas não tem diálogo com os estudantes, né? Então essa parte da escola, que faz parte da minha vida, né? Mais da metade da minha vida eu tô dentro de escola. Eu entrei numa escola com 6 anos de idade e nunca mais saí. Que louco é isso, né? Entrei como estudante, mas eu tô agora professor, então se você pega aqui, vou completar 55 anos, praticamente 50 anos dentro de uma escola. Então eu já vi muitas nuances ali. Então E a acho que partir isso de me vários chama. pontos de vista diferentes, Exatamente. né? Inclusive, né? Érica, e quando a gente pensa, você falou que ficou 2 anos, né, aqui no colégio, como psicólogo escolar, mas se a gente fosse olhar um pouco mais sobre essa questão mais clínica, dessa personalidade, como é que você associa essa questão da série, do que ela traz, com essas percepções? Sim. Eu acho que já a série chegou na minha clínica de algum jeito, assim, né? Eu atendo muito adolescente e eu falo muito com os pais, né? Essa é a minha ideia, sempre foi a minha ideia de ter clínica, né? Eu entendo a clínica como se eu não falo com os pais, eu não vejo sentido nenhum atender um adolescente ou uma criança. A gente até brinca, né, falando que os filhos são sintomas dos Sim, pais, né? totalmente. E aí, se eu não for falar com esses pais, eu vou fazer o quê? Vou falar só com esses adolescentes? Então, porque igual o Robson falou, tem várias personas. Às vezes o adolescente que o pai me traz e eu conheço é totalmente diferente do adolescente que eu converso. E aí eu vou conversar com a escola, é também outro adolescente. Então eu também tenho esse papel, né, de falar com a escola. E aí ela chega pra mim muito como... Eu vi muitos incômodos socialmente nas redes de tipo... o que a psicóloga fez é certo, o que é errado. E muita gente vem me perguntar... e o que o Jamie é? Né? Ele tem um diagnóstico, ele é psicopata. Muita gente vai perguntar isso pra gente enquanto psicólogo, né? Sempre quando tem alguma série, é tipo assim... O que essa pessoa é? E aí eu sempre rebato, tipo assim, uma criança não é psicopata. É uma coisa que a gente aprende enquanto a graduação. Ele tem transtorno de conduta. Mas o Jamie, eu não sei se realmente ele tem um transtorno de conduta. Porque é um recorte, né? Eu acho que a série traz um recorte. Mas quando fala de personalidade, uma coisa que eu conversei bastante com os pais e com alguns amigos psicólogos, que eu acho que é bonito na série de mostrar, que são os contextos. Mostra o Jamie filho, o Jamie da escola, o Jamie com os amigos e o Jamie com os relacionamentos amorosos. Então, mostra várias facetas. E o psicólogo, ele tem... Amorosos ou não, né? Amorosos ou não. E o Jamie da rede social, que é o que consegue ser além, né? Porque os adolescentes têm um pouco dessa coisa agora, que eles, às vezes, são um pouquinho além, né? Na internet, que foi o que o Robson falou. Então, acho que quando a gente, psicólogo, vai atender um adolescente e olha, principalmente aquela cena, a gente olha para além do que ele conta pra gente. Os contextos. Então ele fica muito questionando pra ela, né? Tipo, por que você tá perguntando do meu pai? Por que você tá perguntando o que essas pessoas são comigo? Como que eu olho elas? Porque a minha abordagem, por exemplo, ela olha pra gente para além do que a gente é, do que a gente fala. É com quem a gente convive, o que a gente faz, o que a gente escuta, o que a gente gosta. E eu acho que é um pouco o que a série mostra, né? Tipo assim, ele gosta de um certo tipo de coisa, ele anda com um certo tipo de adolescente, ele gosta de algumas coisas violentas ou não, quanto que isso vai construindo a masculinidade dele, que é um assunto que eu acho que é bem forte na série, que pegou muito pra mim, que é... Eu fiquei com uma pergunta quando eu assisti a série, no final, foi tipo assim, como que a gente tá construindo a masculinidade dos homens enquanto adolescente? Porque eu vejo muita discussão, desde quando se surgiu a questão do feminismo, discutir como que a mulher é na sociedade, né? Como que ela vai ser enquanto menina, adolescente, mulher. E na série me traz esse incômodo de tipo assim, e aí? O que a gente tá falando sobre masculinidade, sabe?
Porque o que a gente tá falando que esses meninos vão fazer, como que eles vão ser, como que eles vão se portar. E eu não sei se. Eu acho que eu entendi um pouco dessa mensagem do diretor e do escritor, de tipo, vamos incomodar para surgir esse embate. De, tipo, como que vai chegar essa discussão ali fora, né? E aí chega na minha clínica é isso. Tipo, o que a gente vai fazer quando acontece algo com algum adolescente? Tipo, igual algum crime, alguma coisa na escola, o que algum pai deve fazer? Então, tipo, o que o pai sabe, o que o filho faz na escola? Será que os pais só estão largando esses meninos na escola? Ou aí é responsabilidade da escola, é responsabilidade de quem? Então, muita gente também ficou perguntando isso pra gente enquanto psicólogo, de tipo, tá, você acha que por que ele fez isso? Uma terceirização do cuidado, né? Isso, muita gente me perguntou, tipo, por que você acha que ele matou aquela menina? Ô, Érica, você me permite um pitaco aqui? Sim. Eu era diretor em Campinas, numa escola. E na minha ainda eu tinha acho que uns 30 anos de idade. E aí o menino levou uma faca para a escola. E aí o X9 que eles falam, né, foi lá e me Sim. contou que tinha um aluno com faca. Eu fui atrás dele, peguei a faca e chamei o pai. Ou seja, o menino só ia embora na presença do pai. Quando o pai chegou, que eu falei que o filho estava com a faca, eu falei, uma coisa que não é permitida. O que o pai fez, para minha surpresa? Me mostra no regimento onde está escrito que não pode ter faca. Olha. É esse pai que aí você vai entender, fala assim, poxa, o estrago está aqui nesse adolescente, mas tem um por trás aqui que de repente vai estragar mais do que é. Sim. Que é a incredulidade de aceitar que ele fez aquilo. Mesmo diante do vídeo, falar, mas será que ele fez mesmo, né? Então, assim, quantas vezes você vai, às vezes, conversar nas suas clínicas lá, né? E, de repente, o pai chega e ele começa a trazer coisas que fala assim, não conhece o filho dele. E se tiver algum debate, meu filho não faz isso, não. O meu filho não faz. O filho dele não faz mesmo. Mas o estudante, mas o ser social, o cara da rede social faz. Bom, então a gente está começando a trançar aqui uma corda, né? A gente passou por uma questão mais pedagógica, psicológica. Agora, Luiz, eu gostaria que o que você pode contribuir sobre essas questões, dessas visões mais sociais, sobre essa série, suas percepções? Eu fui acumulando comentários, né? Então eu vou tentar elaborar, assim, por partes. A primeira coisa que eu imagino é que a gente não pode ignorar o sistema que a gente vive, né? Que é um sistema de sobrecarga emocional. Tem muita coisa acontecendo a todo tempo. Então, o professor está sobrecarregado, inclusive a série demonstra isso. Os pais estão extremamente sobrecarregados de trabalho, né? Tanto que ele fala, depois que eu comecei a trabalhar e voltar às 8 horas da noite, eu parei de acompanhar os desenhos que ele fazia, parei de jogar com ele no computador. Então é uma coisa que a gente não pode ignorar, mas também não acho que seja a única justificativa. É uma série que tem várias nuances, inclusive a primeira coisa que me chama muita atenção é a fotografia da série, que ela é toda fria no início, conforme eles vão descobrindo ela vai se tornando quente, vai trazendo outros tons, depois no final já está uma outra característica, e isso faz com que a gente fique muito imerso naquilo, né? Agora, outra coisa muito importante também é a visão como professora. Quando você fala das personas, me remete a um conceito que é a imaginação sociológica. O indivíduo, a subjetividade de um indivíduo só pode ser medida a partir de 3 instâncias, assim, 3 âmbitos, né? Como se fosse a interseção entre 3 conjuntos, que são as instituições, escola, família, religião, a própria biografia do indivíduo e a história, o que está acontecendo no mundo que influencia ele a ser daquele modo. Então, a partir dessas 3 coisas fica muito claro dos porquês ele é daquela forma, né? E de forma alguma justifica o ato, acho que realmente, né, a violência tem que ser contestada de todo modo. Mas pela primeira vez a gente tem noção do contexto por trás da violência, que é uma coisa que dentro da sala de aula é muito difícil de perceber. Quando a gente olha o menino, ele tá lá, né, todo distraído, todo viajando, todo em outro lugar, e você só quer que ele absorva o seu conteúdo porque ele é importante para passar no Enem, não sei o quê. E na verdade, a falta do olhar sensível nesse ponto é que pode, inclusive, ser um agravante para que aquelas ações violentas continuem tomando conta dentro dele, né?
Então essas foram minhas pontuações por enquanto. Eu tô aqui mais como um papel de mediador, né? Mas eu gostaria muito de fazer uma pontuação que eu tenho retomado alguns termos lá da minha graduação, dos meus estudos, e vendo tanto na questão da série quanto na questão do que a gente vai convivendo no dia a dia, tem um termo lá da minha área, da psicologia, que eu sou mais da área da psicanálise, que vem ressoando muito na minha cabeça. O termo é assim, declínio da função paterna. Nossa. E aí o quanto que essa função da proibição, do não, da interdição, da frustração, né? A gente fala de função paterna, mas qualquer um pode desempenhar isso, né? É só uma função, é um papel. Os papéis, né, que a gente atua. E o quanto que hoje em dia as pessoas vão terceirizando porque não quer frustrar essa criança, esse adolescente, esse estudante, esse filho, esse pai, né? O quanto que a gente vai vendo, inclusive, na nossa realidade, de filhos querendo fazer um curso para agradar os pais, né? E às vezes eles não podem nem ver aquilo que eles desejam de fato, porque tem que atender uma expectativa, um desejo que é dos pais, porque como é que eu vou frustrar meus pais, né? Desse empenho que eles estão pagando e tudo mais. E de certa forma a gente vai vendo isso na série também, dessa representação, dessa repetição. Então, o que esperam de mim enquanto um adolescente menino? O que esperam de mim enquanto Red Pill, né? Porque eu tomei a pílula da verdade, porque eu enxergo a verdade. E eu não quero ser um incel, né? O celibato involuntário pelos outros, não por si mesmo, né? E é essa mistura toda. E o quanto que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade do não, da interdição, do não poder. E aí pode-se tudo. Inclusive esfaquear, mostrar uma tela e falar, mas não fui eu, porque a palavra já não vale, a imagem já não vale, e o que vale, né? E aí eu fiquei pensando nisso também. Mas, continuando um pouco mais, você começou a tatear um pouco, Charlie, como é que você vai vendo essa questão, tanto que acontece da série, quanto possibilidades de realidade, não só no colégio que a gente está inserido, mas os contextos educacionais? Bem, uma coisa que o Robson trouxe, essa questão das personas, né? É interessante que eu estava lendo esses dias um livrinho que eu estava desejando há muito tempo, que é a Psicologia das Massas. Muito. E excelente. E ele discute essa questão do indivíduo, né, dentro da massa, né, dentro dos grupos. E é interessante quando você observa, não apenas a adolescência, né? O Robson pontuou muito bem, né? O adulto também tem isso, né? Não é só o jovem que quando ele vai para o grupo, ele começa a fazer coisas que ele não imaginava que ele ia fazer, né? E é interessante assim, e a gente vê na escola, um código de ética, né? Teve até a expressão X9. Eu não quero ser X9, não quero contar, né? Eu conto o que aconteceu na escola, mas eu não conto quem é, né? E você percebe ali na série essa coisa, né? Entre o Jamie, o Ryan e o Tommy, se não me engano, são esses os nomes, né? E eles falando, né? O Jamie se lascou ali, o que nós vamos fazer? Agora não tem nada para fazer, né? Problema dele. E ficou aquela coisa ali mostrando a todo tempo que eles não falaram, e o próprio Jamie também só mencionou os nomes dos colegas, e porque lá na hora, se não me engano, o policial chega para ele e fala, não, você não vai comprometer os seus amigos, a gente sabe onde encontrar eles, né? E aí ele menciona, né? Mas é interessante esse jogo que existe dentro desse grupo, né? Ao mesmo tempo que dentro dessa questão da confiança, né, pai e filho, que eu sou o personagem filho, não quero decepcionar o meu pai, e reafirmando, não sou eu, a gente vê muito isso também na escola, né? Quando você pode perguntar, né? Eu já tive episódios, por exemplo, de você ver numa câmera, você perguntar, você sabe Você o que aconteceu? Você... E nem estava numa sala de interrogatório. Exato, assim, é uma sala que todo mundo sabe que tem uma câmera, né? E de repente, você lembra de ter feito alguma coisa? Não lembro, né? E de repente você mostra, a pessoa fica até... se assusta com aquilo. Parece que né? dissocia, assim.
E é exatamente assim, lá no filme, até aquele momento. Mas eu né, acho que isso- realmente ele desassocia, né? É muito grave o que ele acaba fazendo, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa, né? Do adolescente e do adulto, né? É de negar que ela, por si só, né? Não, E engraçado você falando isso, que até quando ele declara, né, que ele fez, não fez ao vivo, tete a tete. Gente, Foi sim. por telefone. Ah, que ele fala pro pai. E no Sim, dia do aniversário do pai. No dia do aniversário. Simbólico, Que vai né? dar um presente. É. Que aí, assim, Extremamente. isso é simbólico também, né? Porque muito foda que enquanto a presença, mas agora parece que eu tô escondido aqui, atrás de um telefone, parece que eu consigo falar Mas melhor. acho que isso tem muito a ver com o tipo de adolescente que a gente tá construindo. Porque eu acho que o que a série vai falando muito da personalidade é que nessa fase que o Jamie tá, né, da idade dele, é onde uma certa coisa tá sendo construída nos adolescentes, que é o senso de pertencimento, é a questão de realidade, essas coisas ainda estão sendo construídas. Acho que porque parece que hoje em dia todo mundo fala assim, adolescente sabe de tudo. Eu escutava muito isso, e ainda escuto ainda assim, esses meninos sabem de tudo. Nossa. Nossa, ele sabe mais Mais que a que eu. gente. Aí eu fico assim, tá, ele pode saber mais que você, mas ele é um adolescente. E em uma determinada área também. Em né? uma Sim. determinada área. E ainda tem que ter um adulto que vai falar o que que é sim e o que que é não. Uhum. Então eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso, porque como esses adolescentes, até as crianças, sabem muito o que estão fazendo, ainda precisa existir um adulto que vai falar sim, não. É o rigor, né? O rigor. O Precisa amor. existir uma coisa de tipo assim, tá, não existe certo e errado em alguma instância, mas tipo, alguém tem que dizer o que que é certo e errado pra esses meninos. Porque essa fase que ele tá sendo é uma linha muito tênue, né? Ainda estou indo pra fase adulta, tem algumas responsabilidades, igual a gente vê aqui na escola. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer pra minha vida, que é, eu tenho que decidir o curso que eu vou fazer, se eu vou querer uma área que vai dar dinheiro, que não vai, e entre essas coisas. Ou eu sou um menino que vou pra uma festa, tenho que saber coisas de jogo, então entra nessa linha, de tipo, porque eles são numa linha muito tênue. Uhum. E eu acho que é onde muitos pais, eu vou vendo onde vem essa coisa da Função da do função, que eu vejo que eles falam, esses meninos sabem de tudo, hoje tem tudo na internet. Mas eu sinto que esses meninos hoje em dia estão muito desamparados nesse ponto. E acho que a série me traz esse jeito de pensar, de tipo assim, tá, o quanto que, sei lá, será que a gente desamparou os adolescentes por achar que eles sabem demais? pai. E interessante assim que ele traz, desculpa, Robson, Não. é essa coisa da internet, Uhum. que quando você vê ali o gatilho ali da internet, o Instagram, os comentários, os emojis, né, que tem os seus significados, que ali tem o adulto que lá na hora da mesa, né, se colocou para ele, é isso aqui, sem saber o que era aquilo ali de fato, né? E quando ele conversa com o próprio filho, o filho abre para ele toda um outro olhar sobre tudo aquilo que eles estavam discutindo lá na hora do depoimento. Então, a internet, é interessante isso, muitas coisas, muitos conflitos e muitos atos impensáveis, né? De repente, sim, teve o gatilho da internet. Então, na questão que você falou assim, a gente tem que dizer algumas coisas do tipo, isso é certo, isso é errado, né? Uhum. Só que além disso, é a questão do diálogo. Sim. Então, por exemplo, a minha experiência como pai, né? Pegando minha persona de pai aqui. Meus filhos hoje são adultos, né? A minha filha caçula tem 31 anos. E aí é o seguinte, às vezes eu fiquei voltando no tempo pensando, como era o meu diálogo com eles? Quanto aberto eu era para as expectativas deles, né? Hoje eu consigo falar assim, parece que deu certo. Pelo que eles se transformaram, parece que alguma coisa, eu acho que assim, se tiver um balanço, né, do que o pai faz certo, o pai faz errado, pelo que eu vejo a vida deles hoje, parece que ficou ali, né? Parece que o saldo foi um pouquinho positivo, né? E eu, numa dada circunstância de vida, eu não trazia mais o que era certo, o que era errado. Tipo, analisa. Aqui Aham. as peças para você pensar sobre o melhor caminho para vocês. Porque, na verdade, assim, né? As consequências vão ser essas. Eu já passei por isso. Qual dos dois você vai querer Sim. seguir, né? A escolha é sua. Mas tem que tem que alguém fazer isso? Eu Sim, sinto que é uma nem assim orientação. algumas orientações andam sendo feitas, ou vem a responsabilização da escola, no sentido de como que a escola não falou que tá errado? É como que nenhum professor notou isso, né? Esses dias eu fui pega, assim, com uma situação na clínica, tipo, o que tá acontecendo? Tipo assim, por que a escola não tá vendo?
tá, o que que é papel da escola, o que que é papel da família, Aham. o que que é papel do psicólogo clínico que o adolescente vai. Então, fica um pouco bagunçado, assim, sabe? Eu sinto que, tá, eu acho que a série traz isso. Todo mundo tem sua responsabilidade social também. Tipo assim, o que que a gente, enquanto sociedade, está fazendo para esses adolescentes? Tipo assim, tá, além da persona que trabalha na escola, o Charlie, o que que o Charlie tá fazendo para os adolescentes hoje em dia? Eu sinto que ficou muito essa lógica, tipo assim, adolescente. Eu também fico. Quando eu falo que eu atendo adolescente, tem uma coisa que sempre alguém fala assim: você é doida, hein? Você é corajosa, hein? E eu fico tipo assim, cara, mas eles são tão legais. Por que que todo mundo olha pro adolescente tipo assim, adolescente é chato? E eu sinto que eles pegam um pouco isso pra eles também, de tipo, Com a gente é certeza. chato mesmo. Eles usam essa função. Mas nós já fomos chatos também. Então, a gente também Eu foi sou, a gente já chato. foi Então, tipo, qual que é o adolescente. problema de ser chato, sabe? Tipo, nossa, como que você aguenta atender adolescente? Eu fico tipo, gente, eu adoro atender adolescente. E em sala tem mais uma questão ainda, que a minha idade é mais próxima da deles, né? Sim. Então eles, por exemplo, eles estão lá, eu tô passando alguma coisa no quadro e eles estão conversando, falando alguma coisa que eu sei o que é, porque eu conheço o meme, porque eu conheço o código. Aí eu viro pra trás e falo, gente, vamos mudar de assunto? A tia sabe do que estamos falando. Oh, meu Deus. Então não é mais um código. E isso se torna um caos na sala. Eu falo, sim, gente, eu tenho TikTok, eu não sou louca que nem vocês que ficam 24 horas falando vídeo. Mas eu tenho. Mas eu sei do que se trata. E aí, aproximar essa linguagem também é muito importante. Saber que o coração tal significa tal coisa é importante. Saber que o redemoinho significa uma coisa absurda que não pode nem falar é importante. Porque a gente precisa se aproximar deles. E eu sinto que em algum momento eu vou ter preguiça disso também e vou ficar pra trás. Sim. Mas a minha intenção não é essa, sabe? A minha intenção é sempre estar ali tentando entender aquilo da maneira mais próxima possível. É uma intimidade que eles precisam. Assim. Mas isso causa sofrimento pra gente também. Por quê? Quando você tá muito ligado nessa questão de adolescente, assim, porque cada gesto seu, cada fala, você pode destruir, de repente, o dia da pessoa, né? Sim. Com a fala do nada, nossa, mas você não consegue aprender isso? Sim. Pronto. Já era. Então você tem que estar assim, não que você tem que saber falar isso também, Claro. mas não é Né, o que se jogando, diz, né? Como, né? A gente falar sobre E outra isso. coisa do pai, né, que é tipo assim, cadê o meu filho? Ah, tá no quarto. Se não tá no quarto, ele tá bem. Então, não. Sim. Tá seguro. Tá E seguro. aí eu acho que entra uma linha que eu falo que adolescente não é uma linha tênue. Não é pra também. Eu não acho que ficar vigiando 100% vale, porque alguns pais ficam assim: então tá bom, vou pegar o celular dele, vou ver tudo que ele faz. Vai adiantar? Não consigo ver uma linha que vai adiantar. Mas assim, o que seu filho tá consumindo? Pergunta. Não precisa ir lá vigiar, mas tipo assim, tá, que ele você joga. gosta? Tipo assim, tá jogando tal jogo. Ah, jogo é perigoso. Mas vamos entender primeiro que jogo que é esse, o que, que ele faz nesse jogo. Junto. Às vezes o jogo é onde ele consegue conversar com os amigos, é o único lugar que ele consegue Exato. falar com os amigos. Tipo assim, então, às vezes se a gente generalizar tudo, a gente também transforma tudo em um problema quando a gente tá falando em adolescente. Porque eu sinto que tem essa bagunça de tipo assim, nossa, meu filho tá o dia inteiro dentro do quarto. Tá, mas o que ele tá fazendo lá? Vamos tentar tirar um pouco, mas às vezes aquele momento pra ele é importante. Eu acho que a série é muito esse movimento que os pais tá, tipo, se ele tá quieto, então ele não tá tendo problema. Se meu filho não falou nada, então ele não tá tendo problema. Porque a mãe fala, ele me conta tudo. Você quer ver com essa questão? Eu sempre voltando no viés da escola, né? Que é o lugar que eu mais conheço. Eu não conheço da psicologia aí, passo longe, né? Mas assim, às vezes eu conversava com pais, falava assim, você conversa sobre escola com seu filho? Todo dia. Ele entra no carro, a primeira coisa que eu falo, e aí, como é que foi a escola? Aí eu falei pra ele assim, aí seu filho vira e fala assim, foi boa, foi de boa. E aí, Tá Aí ele falou assim, ele responde assim, eu falei assim, e aí acabou o diálogo de escola? Bom, mas eu perguntei, eu me interessei. Falei, Cumpri que meu tal? papel, Que pronto. tal você perguntasse, por exemplo, demonstrando interesse mesmo na conversa do tipo, que aula hoje pra você foi foda pra caramba? Que aula que você fala assim, não, essa aula foi... Ah, foi uma aula que eu tive de sociologia. Mesmo? O que vocês falaram lá? Ah, falamos disso, falamos daquilo. Nossa, isso aqui tem... Aí você tá interessando pelo assunto Sim. e você tá aproximando. Sim. Mas parece que ninguém tem paciência mais disso. Porque Sim. até mesmo dentro do carro, é tanto barulho que eu não consigo ouvir nada. E aí vem a questão da convivência, né? Quando a gente fala na cultura indígena, precisa de uma aldeia para criar um filho, uma criança, né? Uma aldeia. Os próprios pais É essa estão coisa numa de cada situação. um tem a sua responsabilidade nesse negócio. Sim.
Ninguém tem muita paciência para dialogar também hoje em dia, né? Hoje em dia é a mensagem. É uma Nossa. mensagem, um áudio, então não tem mais. O que você falou é muito verdade, essa questão do diálogo. O diálogo ele não está existindo mais. A gente está tendo preguiça de ouvir a voz um do outro, de falar um com o outro. A gente quer um meio intermediário. Mais fácil. É o mais fácil para mim. Eu entendo, igual ela falou assim, a gente tá todo mundo vivendo uma sociedade que tem que trabalhar muito, porque tem filho. Aí eu tenho que trabalhar muito, porque eu preciso pagar a escola pro meu filho, eu preciso dar a melhor educação pra ele. Tem uma coisa que a gente escuta muito enquanto psicóloga, é tipo assim, eu dei tudo pra ele. E às vezes a falha é essa, né? Aí, tipo assim, nossa, eu dei tudo pro meu filho e ele tá assim. Pois é. E aí a gente fica assim, né? Mas o que é dar tudo? Eu fico me perguntando, tá? Às vezes a gente oferecer uma ótima educação, acho que eu fico pensando que a educação é o principal mesmo. Mas como que é oferecido isso? É isso, eu posso dar meu filho estudar na melhor escola, mas eu pergunto pra ele o que ele acha da melhor escola, que eu acho que ele deveria estudar, né? Se ele tá gostando, como que ele tá gostando, o que ele tá fazendo, qual que é a coisa que ele mais gosta lá. Ah, vai ter um evento, o que você vai fazer nesse evento? Eu acho que tem um custo, mas ter filho é um custo. Eu não sei, né? Não tenho filho, mas eu imagino. Eu acompanho muita gente que teve filho. É então, muito custoso. é muito custoso. É muito custoso em todos os sentidos. Mas por que os pais têm medo de tanto falhar? Aí eu acho que entra onde a persona pai. Eu acho que eles, não sei, acho que você pode mais dizer isso, assim. Se você não tem medo de errar, ter filho é ter que assumir esse erro todos os dias, eu vejo, assim. Porque você nunca sabe mesmo. Mas tem que tentar. Acho que é a melhor forma, tipo assim, ir perguntando, porque acho que pro adolescente, muitos deles reclamam de tipo assim, mas meus pais não me escutam, né? A gente escuta muito isso. Mas, tá, como que os pais estão escutando e também como que o adolescente está escutando? É uma coisa que eu também falo pros adolescentes. Às vezes seu pai tá querendo te ajudar. Como você tá escutando essa ajuda que ele tá te oferecendo? E tentar fazer o melhor dos dois mundos, né? É um desafio. Mas eu vejo que isso na série é uma família onde a mãe é essa mulher do cuidado e tudo mais. E tem uma fala que me pega muito dele, de tipo assim, por que um filho deu certo e o outro não? E aí eu fico me perguntando, tipo assim, tá, ele responde ainda, né? Porque os dois saíram de nós, assim, como se eles estivessem assumindo o erro também. Sim. Né? Acho. Eu acho aquele diálogo muito cruel, assim. Mas eu também não fico pensando como que é assumir esse erro também. E porque ele cometeu um crime, ele vai deixar de ser filho deles, assim? A ressocialização de uma pessoa. E foi até uma coisa que a gente comentou antes de começar a gravar aqui, que lá na Inglaterra não tem um regime para criança e para adolescente, até onde eu saiba. Diferente do Brasil, né? Aqui a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem seus problemas. Mas a gente também precisa olhar para a série com esse contexto, de tipo, aqui no Brasil, se uma série Adolescência passasse, todo o cenário seria diferente. Tanto ele não seria levado para aquele lugar, teria outros tipos de jeitos de se tratar, né? Então a gente também tem que olhar para isso, porque aqui no Brasil a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege, na teoria, né? Mas algumas coisas acontecem também, não vamos também generalizar. Mas lá na série não tem isso, assim. Até o jeito que a psicóloga atua, o jeito da psicologia muda também diante de outro país, né? Então tem essas coisas, assim. Eu queria trazer uma questão, inclusive você, Erika, tangencia a questão do computador, do celular. Eu queria deixar uma indicação de um documentário, que é A Extraordinária Vida de Belin, que é um adolescente, que é uma pessoa, né? Ele começa na infância, assim, termina na adolescência, que ele tem distrofia muscular e ele fica só no computador. E quando ele falece, isso é bem a premissa do documentário. Ele falece e tal, e aí começa a chegar muitas cartas. E aí os pais descobrem que pelo computador ele tinha uma legião de amigos. E como ele não podia correr na vida real, ele tinha um personagem num determinado jogo que ele corria, viajava o mundo, fazia relações, namorava e tudo mais. Então, quanto que jogos são instrumentos, né? Tem gente que faz bom uso, tem gente que faz mau uso. Pode salvar a vida de alguém, pode destruir a vida de outras pessoas, né? Sim. Então, é importante a gente não partir do pressuposto que sempre vai ser ruim, sempre vai ser maléfico, né? Agora, eu queria aproveitar você, Luísa, na questão também sociológica, porque quando a gente pensa na questão da adolescência, a gente pode tanto pensar numa questão mais de cérebro, né? Então, quando a pessoa vai criando uma maturidade cerebral e tudo mais,
sai de um pensamento concreto para um pensamento abstrato, mas o que eu gostaria de a gente trazer um pouco é sobre a construção da adolescência enquanto cultura. Porque, na verdade, se a gente for pensar em momento de vida, é o último, é, é, o, é o espaço vital, é o momento de vida mais recém-criado, né? Porque antigamente era criança-adulto, né? Então a puberdade marcava a vida adulta, então não existia esse meio termo de adolescência. Ou era um adulto pequeno, depois um adulto grande, ou então depois uma criança, um adulto. Mas a noção de adolescência ela vem muito de um movimento bem contemporâneo. E o quanto que a gente ainda está patinando disso, de entender o que é adolescência. Então, antes todo mundo queria ser adulto, agora os adultos querem ser adolescentes, né? O que você acha que você poderia contribuir um pouco sobre essa questão, assim? E eu sei que eu te peguei no pulo. Sim, mas tá tudo bem. Mas eu acho que seria importante a gente pensar porque é uma questão que mundialmente a gente discute de como lidar com o adolescente. Sim. Porque não é criança, não é adulto, está muito recém-criado ainda. O que você acha que Os jovens adultos têm dificuldade de Sim. saber se eles são adultos, né? Até que ponto que é adolescente, 25 anos ainda é adolescente, é adulto, não é? Daí tem a parte, como é que fala aquele... Lobo frontal. que é formado só a partir dos 25. Sim. Por isso a maconha. Eles falam, não pode fumar maconha antes dos Até 25. É antes? É, porque antes senão do 25, fica- porque vai deformar, porque ela não tá formada ainda. Aí depois 25. Mas só para contribuir para sua fala aí, Tá bom, quando você pensa assim, a média de vida ela tá cada vez maior. Sim. sim. A adolescência também tem que esticar um pouquinho. Aham. 40, né? Pô, eu já vou ficar nessa vida adulta pro resto da... Por isso que Calma, agora assim. é criança, nomenclatura, né? Jovem adulto, porque antes não tinha, não, faz pouco tempo. Então, na verdade, acho que vou começar falando... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi um documentário excelente que eu assisti, que é brasileiro, inclusive ganhou alguns prêmios, que poucas pessoas conhecem e tem de graça no YouTube. Chama-se A Invenção da Infância. É excelente, já assisti? Não. Assista. Já assistiu? Ainda não. São 26 minutos e eles comparam, primeiro, uma realidade onde as crianças estão trabalhando, acho que é na Serra do Salitre, se não me engano, quebrando pedrinhas. E, tipo assim, eles ganham R$2 por semana e falam que tá ótimo porque dá pra fazer a feira. E anos 90. E, de outro lado, tem algumas... Gente, Vila Madalena, sabe? São meninas, assim, que já estão no balé, sapateado, natação, tênis, 1 milhão de coisas, elas querem ser dançarinas. E aí se compara essas realidades. Já é um ponto, assim, de muita discussão. Porque a gente falou um pouco da abordagem, e aí se pensando no Brasil, tem várias realidades diferentes. É uma coisa que não dá para ser desconsiderada nessa discussão. E quando a gente fala do adolescente, por que eu fiz o link? Porque a única interseção entre as duas classes, entre aspas, as duas realidades, era a mídia. Os dois assistiam as mesmas novelas, os dois assistiam as mesmas notícias, eles gostavam do Beijo do Vampiro, se não me engano. E aí a gente também tem que pensar que agora essa mídia não é só mais na televisão, né? Então, tá na nossa palma da mão. E eu acho que isso provoca essa adolescência talvez tardia, no sentido de conteúdo mesmo, né? De filtro de conteúdo. Quanto a gente mesmo, que é mais velho, tem dificuldade de filtrar o conteúdo que a gente vê. E eu acho que é isso. Que eu matutei aqui sobre a questão dessa dificuldade de definir, inclusive, até onde vai a adolescência. Eu vejo, por exemplo, que tem meninos no 3º ano atual, que eu dou aula, que já trabalham. Enquanto tem, até no 1º ano, inclusive, que eles são já bem aprendizes, já estão entendendo um pouco sobre a vida. Enquanto isso, tem outros que no 3º ainda estão lá, Meninão de tudo. molecão ainda, sem Às vezes entender na muito bem. universidade, né? Às vezes, formado já. Eu vou voltar um pouco mais, Luísa. A gente tem estudante aqui do ensino fundamental Uhum. que, em nome de um sonho de jogar num clube de esporte, sai de outro estado, lá do Nordeste, Vem pra cá. para estar aqui morando sozinho, longe dos pais, fazendo marmita final de semana durante a semana, Imagina isso no isso. fundamental. Imagina. Então, talvez quando a gente vai discutir sobre adolescência, a gente precisa até colocar um S aí no final, né? Adolescências, né? Sim, As adolescências possíveis. sim. Renata, e assim, lembrar que a gente também foi, né?
Com certeza. Sim. Por exemplo, esses dias conversando com a minha esposa, aí eu falei assim, lembra que a gente, na adolescência, gostava de assistir filme de terror? A gente gostava de ver filme de É terror. uma coisa que os adolescentes Eu faz, adorava. né? É. Aham. Hoje a gente tem, a gente não gosta de filme de terror, né? Mas parece que faz parte da adolescência gostar de alguma coisa que depois você vai desgostar também, né? Sim, Que que faz são parte. extremos, né? Mas aí que tá a lindeza da vida, tá por aí, né? E se a gente, aí de novo, é diálogo, é conversa, é convivência, é tentar, peraí, me aproximar. Eu também já fui isso aqui, mas eu fui de uma outra época. E é assim que eles Né? vão descobrindo que eles vão ser, experimentando. Tipo Exato. assim, quanto que é bonito. É por isso que eu falo que eu acho que tão bonito o adolescente, por isso que eu gosto tanto. Porque eu acho tão bonito ver eles experimentando, não gostando. Até quando eles não gostam de ser aquilo, e aí tem aquela fase, né, que eles falam assim, nem era aquilo, sabe, tia? Aí você falava assim, não, ano passado você era desse jeito. Não era, não. Não era, eles negam, né? Eu acho até bonitinho, porque, tipo assim, é a construção da personalidade ali, né? Porque é nessa fase que a gente vai entendendo desse jeito. Às vezes a gente nunca mais vai escutar aquele tipo, mas é naquele momento da adolescência que você descobre um sonho muito bonito. Então eu acho que também tem a parte bonita do ser adolescente, sabe? Dessa coisa de querer, sabe aquela vontade de fazer tudo, e chega até a ser bonitinho, aqueles sonhos mirabolantes que vai saindo deles. Então eu acho muito bonito, mas também a gente tá vendo mais de um adolescente. Esses dias foi uma adolescente que eu atendo que me indicou um podcast de uma adolescente. Uma adolescente fazendo um podcast. Ah, esqueci o nome dela agora. E ela falou de tipos de adolescente. Ela falou que ela sente que ela é uma adolescente diferente e ela se sente excluída porque ela não é adolescente que vai na festa, não é adolescente que gosta desse tipo de... Porque tem tipos de adolescentes aqui. Eu acho que vocês veem esse aqui na escola. Claro. Então, adolescente vai na festa, tem um adolescente que lê livro, tem um adolescente que joga. E ela fala que ela se sente, às vezes, excluída porque ela não vai na festa. E aí também tem um pouco disso, de tipo assim, como que eles discutem. E achei muito bonitinho minha adolescente falar isso, assim, eu assisti essa menina e me identifiquei. E aí, depois que eu vi isso no TikTok, foi um corte que ela viu, eu senti que tá tudo bem eu ser desse jeito. Porque eles estão muito nessa fase de validação. E aí é onde a gente, no final, descobre que essa fase vai durar a vida inteira. Eu falo isso, às vezes, para alguns pacientes meus já jovens, adultos e adultos. Tipo, parece que eu tô na adolescência, mas eu fico, tipo, todo mundo busca validação. Então, eu acho que o adolescente, ele tá começando nesse momento agora, buscar esse processo. Então, eu acho que por isso que fica, às vezes, muito confuso, né? Um dia, meu filho um dia quer isso, no outro dia ele não quer outro. É mais rápido, né? Às vezes os pais ficam confusos e eu acho que às vezes os pais esquecem. É. Eu já me perguntei muito, e já perguntei pra muitos pais, você lembra quando você era adolescente? Tipo assim, às vezes essas coisas também aconteciam, sabe? Em jeitos diferentes, porque hoje em dia a gente vê uma adolescência, às vezes, bem mais diversa por conta das redes sociais. Mas agora tá começando os pais mais novos, né? Que já também viveram um pouco disso. Então eu não sei como que vai ser a adolescência no futuro. Eu fico me perguntando, sabe? Mas é engraçado assim, essa conversa nossa tá muito fluida, né? Sim. E por quê? É porque aqui na escola a gente faz isso. Sim. Semana passada a gente tava com o Alan, que tá nos bastidores aqui, né? Mas ele tava lá e trazendo problemas que a gente precisa tentar dar solução. E uma coisa, e a gente tem... Rubem Alves sempre fala assim, que o bom professor é o professor do espanto. Que quando você faz uma coisa, o aluno fala assim... que aí é assim, aí você falou assim, porra, aí eu fui foda pra caramba É o mesmo, tempo. né? Ganhei Agora meu dia. tal, né? Arrepia. Ganhei meu dia tal. E a gente tem que ser o professor do espanto. E esse dia eu fui um professor que ficou espantado. Mas de uma forma tão positiva que eu tava fiscalizando prova numa sala. E aí os alunos foram terminando a prova. Professor, terminei a prova, eu posso ler? Eu falei, pode ler. Pegou o livro. Pegou um livro. Aí eu, o que é que você vai ler? Dostoiévski. Crime e Castigo. Eu falei, uau, esse moleque aí já pegou pesadíssimo, né? Aí passou um pouquinho, professor, eu terminei, posso ler? Pode. E pode ler? Pode ler. De repente, uns 20 meninas, né, que eu falo meninos no geral, menina, lendo. Que delícia. Fernando Pessoa, assim, cada coisa diferente. Uma lendo coisa de vampiro, mas estava lendo e tal. Eu falei, nossa, e a gente fala que esses meninos não lê, né? Então, peraí, eles estão com papel na mão, lendo. Aquilo me causou muito espanto. Aí uma menina virou para mim assim, posso fazer exercício de matemática? Eu falei, não, aqui a gente só pode ler. Aí ela falou assim, mas eu não trouxe livro. Então, amanhã você tem prova, não tem? Tem. Amanhã Traz você um traz livro. um livro e tal. De matemática. Aí ela, tal, né? Aí ela,
Mas eu posso fazer exercício de matemática? Eu falei, infelizmente não. Hoje você só pode ler. Sabe que eu fiquei espantado de uma forma positiva. Sim. Porque... E aí tem a ver com o celular não poder ser usado na escola. Ah, isso foi um avanço, né? Então ele não vai usar celular, ele sabe que não vai usar, ele já levou um livro. Tá ótimo isso. E a gente não via tanto estudante com livros na mão assim, conversando sobre. Eu não sei como que tá a escola agora, assim. Como vocês veem? Tá muito massa. Excelente. Porque Sempre a escola é peguei... massa. Não, sim. É melhor do que... É porque eu peguei muito essa imaginar. coisa das redes sociais, né? Da Mas isso- gravação do TikTok no banheiro da escola, entende? Agora a gente vai inverter os papéis, então? Ah, Vai intermediar. Eu tenho uma pergunta para vocês psicólogos aqui, de uma cena que me deixou intrigado. Eu não sei se eu... Cena da Né? série. É, da série, que eu não sei se eu consegui interpretar corretamente, ou nem se eu consegui interpretar, que é a cena da psicóloga lá, eu assisti umas 3 vezes aquele episódio, porque ele é muito bom, né? É muito bom. E aí tem uma hora que ela sai da sala, vai lá e vê pela filmagem, aí ela fala, pá, e volta. Ela captou, né? Ela viu alguma coisa ali, e o que ela viu? Se já a me gente não perguntaram vê. isso. O que você acha que ela viu? Eu tenho uma teoria. Eu acho que ela olha o Jamie de um jeito... E isso, eles criaram uma relação, né? Acho que por isso que no final ele fala aquelas coisas pra ela. Eu acho que ela vê ele tendo um comportamento normal, de um adolescente normal. Essa é a minha grande teoria. Você acha que ela consegue ver em terceira pessoa pela primeira vez ao invés de estar lá dentro? Uhum. Ela tem um olhar por fora, assim. Então eu acho que é meio, tipo assim, é isso Ele é um mesmo. objeto de estudo. Eu acho que elas pensam, tipo, é verdade, ele é só um objeto de Tipo estudo. assim, ele realmente, peraí, ele é um adolescente e eu acho que ela volta. Tanto que eu sinto que ela volta de um outro jeito, de tipo. Muita gente foi falando da posição da cadeira, né? Uhum. Isso tem muito a ver, a gente, enquanto psicólogo, tem os nossos segredos, né? De como fazer algumas coisas. É uma cena interna, sabe, Luísa? É só eles que estão entendendo. A Tipo gente assim, não pode entender É essa porque cena. muita gente não foi reparando. Primeiro, eles estão sentados um na frente do outro. É, e daí ela Enquanto fala, mais ela chega mais perto, mais o assunto fica mais íntimo. Vocês Sim, repararam percebi. isso? Então, ela vai dando uma intimidade. Porque eu também sinto que ela vê que ele tá muito reativo. Então, ela aposta na intimidade que eles construíram ali. Então, ela usa daquilo, né? E ele também, né? E ele também. Então, eu acho que ela vê isso. Ela vê um adolescente normal. Vou ter que assistir mais uma vez. Pra assim, Tem que tomar. assistir. a decisão. O que você sentiu? Porque me chamou a atenção a questão do marshmallow com Ah, O chocolate. chocolate. Ela levou. Sim. Depois ele pediu de volta. Ele E ela derramou, fala, teve não. um chilique. Ela voltou, não trouxe. Mas Né? ele Então, assim, não impôs o atendeu limite. um pedido ali também, É. sabe? Assim, pra mim, chamou essa atenção, porque tem essa coisa do que eu dei, né? Que eu sinto dou. nessa segunda que ela fala, tipo, não, a gente vai fazer alguma coisa aqui. É, e tipo ela assim, eu preciso terminar. muda. Porque eu acho que ela também lembra, tipo assim, é meu último encontro com ele. Eu preciso finalizar isso com ele, né? Então, eu acho que ela também dá um corte nele, né? O famoso... O corte do psicólogo, porque ele acaba se aproximando dela. Isso acontece, né? Muito assim. Enquanto clínica, a pessoa, como a gente vai estar falando de algo muito íntimo, se a gente não tiver um certo limite, as relações vão se estremecendo. Então ali ela estabelece um limite com ele, eu sinto. Não sei. Quando ela coloca, velho, a nossa última sessão, Mas verbaliza, você vê, né, tanto que acontece o marshmallow algo, né? é o limite tanto pra aproximar Sim. e tanto pra afastar. Exato. Eu Exato, é simbólico. talvez vou ser um pouco professoral agora, Uhum. explicar uma questão teórica para fundamentar. Assim. A gente, é uma coisa que eu vou falando muito, assim, com os meus estudantes, no caso, que o psicólogo, ele está baseado num tripé. A ética, a estratégia e a tática. Então, a ética é aquilo que eu vou perseguir nos meus atendimentos, na minha área de atuação. Então, a ética na psicologia escolar, as relações, isso que está no entre, né? Essa coisa mais institucional, tal, isso que permeia, né? As relações, os lugares, os papéis. A psicologia na clínica, né? Essa questão, enfim, dessa... A ética é aquilo que eu vou perseguir, né? O meu farol condutor. A estratégia são os meus referenciais teóricos. Então, aquilo que já disseram, aquelas intervenções colocadas nos livros e tudo mais. E a tática é o fazer, é o manejo clínico. E aí não tem muito manual de instrução na tática. É tentativa e erro, né? Tanto que a gente fala que é uma aposta terapêutica e não uma certeza terapêutica. Então, desde quando ela começa lá,
leva o marshmallow, eu vou entendendo já como uma tática. Como será? Eu vou levar algo que é porque eu vou mostrar que eu lembrei de algo afetuoso, porque a gente fala que através do afeto a gente consegue acessar, muitas vezes, a pessoa que está numa situação, inclusive, de agressividade. Sim. Mas o afeto, ele consegue água mole em pedra dura, né? A gente vai conseguindo permear ali. E aí depois, com o passar do tempo, e a gente, além, quando vocês iam falando, ia pensando assim, é adolescente porque é pessoa, né? Cada adolescente é de um jeito porque cada pessoa é de um jeito, Sim. né? E o psicólogo também é uma pessoa, que a gente também se afeta por algumas coisas, né? Por muitas coisas, muitas vezes. E aí quando ela sai ali da sala, ela olha pelo monitor, para mim tem uma representação muito grande desse olhar de longe, desse ser o outro, né? E não tá tão envolvido nessa relação. E aí ela chega numa outra postura completamente diferente, que aí eu entendo que ela reencarna o psicólogo ali, que precisa intervir de alguma forma, que precisa acessar de alguma forma, e vai, e chega perto, né? E você fala da intimidade, né? Uma intimidade que intimida, inclusive. Sim. E que às vezes é necessário, né? E aí voltando para a função paterna, a gente respeita o pai muitas vezes, porque é o pai que é a autoridade, que é o poder, não o poder, que ele me barra, mas ao mesmo tempo é ele que provê. Ele que me dá o dinheiro para me sustentar. Então é essa pessoa que me frustra, mas é na minha frustração que eu vou perseguir aquilo que eu quero também. E aí essa cena da psicóloga para mim é fantástica. E como que não existe uma atuação hollywoodiana. É muito próximo do que é a realidade, de ser uma aposta. De que eu não sei, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu vou tentar falar dessa forma, às vezes eu vou precisar ser duro para tentar acessar de alguma forma. E é muito doido, assim, o quanto que depois ele pergunta, né? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Fala que você gosta de mim. O tanto que o afeto afeta, né, as pessoas. E no final de tudo da série, ele estava atrás de um afeto. Quando ele mata a menina, é em nome de um afeto, inclusive. Porque, inclusive, ele chega na menina porque ele sentia um afeto. E sentia que a menina estava vulnerável porque ela tinha sido afetada por uma outra coisa. Exato. Então, uma cadeia de afetos que vai sendo uma bola de neve. Mas o quanto que a gente vai tendo dificuldade de direcionar esses afetos. E aí fica muito difuso. E nessa questão difusa, aquilo que sobrepõe é a agressão. Sim. O limite do limite é a agressão. É o desespero, né? É quando os limites já foram ultrapassados. E aí, pra mim, é muito bonito quando ela chora depois que ele sai. Sim. Porque tem vários. Eu venho de uma prática clínica também. Até hoje, eu nunca chorei em sessão. Sério? Mas teve muitas que eu já tive que segurar muito, Sim, assim. Principalmente quando... E algumas eu acho que eu só não chorei porque era online, porque a gente tava simulando um divã, então era sem câmera e tal. Mas a gente acaba se afetando. Sim. E a Gente, adolescência, né? adolescência afeta tanto a gente, porque todo mundo já foi adolescente. E a adolescência, às vezes, é um dos momentos da vida mais potentes que a gente tem. Porque é um corpo que é potente, uma imaginação que é potente, que eu tô com um grupo que é potente, e eu tenho sonhos potentes. E aprisionado num lugar. E aí, na medida em que eu vou envelhecendo, algumas coisas vão ficando impotentes. Inclusive o corpo, que já não vai dando mais conta, os meus sonhos que eu vou desistindo. Então a adolescência é um dos momentos mais potentes que tem. E essa potência, se não for bem utilizada, o limite dela é a morte, simbólica ou real. Tem um livrinho do Henry Vallon, eu acho que ele é psicólogo, se eu não estou enganado. Tem um livro dele que chama Afetividade e Aprendizagem. Um livro, para mim, foi muito legal, porque assim, você entender que o estudante ele pode aprender mais quando existe o afeto, Com certeza. isso muda muita coisa. E aí eu acho que entra outra coisa que na série a gente acabou não falando tanto aqui, é sobre gênero. O quanto que a gente distingue afeto para homens e para as mulheres. Sim. Ali na série fica muito simbólico isso da irmã, né, de ela, dá conta, né, e o menino, tipo, tem que assumir outros lugares. Eu acho que quanto que a gente trata diferente, a gente acaba que trata mesmo, porque eu acho que tem que tratar certas coisas diferentes mesmo.
Mas eu sinto que na série me traz esse lugar de, tipo, por que que a gente não fala algumas coisas com esses meninos? E aí a gente tá voltando muito nessa lógica que a série fala, né? Do Red Pill. Ah, homem não pode isso, homem não pode chorar. Essas coisas estão voltando, infelizmente. O homem deve ser assim. Ou o homem né? deve ser assim. E eu fico preocupada mais com isso, assim, em termos de adolescente. Porque eu sinto que para o masculino tem poucas discussões e me preocupa, porque eu vejo que é um lugar muito sensível. Porque muitos homens, a maioria procura terapia mais tarde do que mulheres. Acaba que isso é uma realidade Inclusive, a mesmo. expectativa de vida de homens é menor. É menor. Porque eu não vou procurar médico. Por tudo, e ainda mais o emocional, de tipo, será quando que esses meninos estão acessando as emoções deles, assim, eu sinto que é muito mais fácil falar de emoções negativas para os meninos do que as emoções outras, assim, sobre a raiva, sobre... E as outras coisas? Tipo, o fato dele ser frustrado emocionalmente, por que que é tão difícil falar que um menino levou um fora? Porque ele quer ser amado, né? Por que que é tão difícil? É isso, receber afeto, tipo, ele fica triste disso, tá? E por que que a gente não tá falando disso? Essa parte me emociona também, sabe? De, tipo, ver que ele é um menino que só queria carinho, sabe? E me ocorreu uma coisa aqui, rapidamente, Robson, é que a cena mais do último episódio, né, do pai que tem a van pichada e no dia do aniversário dele, e ele tem que dar conta. É ele que segura tem até o que- fim, né? É ele que tem que ir lá, é ele que tem... E quando ele tem um pequeno surto de ir lá, nos meninos e tudo mais, o segurança vem em cima dele, Uhum. né? Pra coibir ele e não pra prestar uma ajuda. Então, o quanto que isso... E o segurança é um homem, né? Sim. A caixa do mercado é uma mulher, mas o segurança é um homem, né? Então, o quanto que essas... Papel de gênero, né? Isso está muito consolidado na sociedade. Então, eu acho que tá chegando já no finalmente aqui, né? Mas para um outro podcast, sabe? O papel daquele segurança lá na clínica, lá na psicologia, naquele episódio, que parece Que que ele é cara um sem cara, noção, ele fica né? enchendo o saco ali, mas tem uns trenzinhos ali, né? Pra poder explorar, mas eu acho que deixa para um próximo podcast. A gente aí. nem falou dos policiais. Ah, enfim, muita coisa não trouxe. Inclusive da questão só rapidamente, do policial lá, de novo, da frustração de ele não ter seguido os próprios sonhos. Que ele tá também. numa profissão que ele odeia, e ele fica o tempo inteiro perguntando pra uma mulher como é trabalhar com aquilo que ele gosta. Porque ele teve que desempenhar uma função que foi dada pra ele. E que é da autoridade, da agressividade, né? Sim. E no meio disso tudo, né, a gente foi permeando e dando esses arredondamentos, o quanto que, voltando rapidamente, né, o quanto que a escola também tem um papel fundamental. Não de ser a terceirização do cuidado, mas de ser um dos lugares de cuidado, né? Sim. E o quanto que a gente vem avançando muito, inclusive em propostas de políticas públicas no Brasil, em relação a isso. Da questão da proibição de celulares, inclusive, é uma dessas questões, né? De não ser só um mundo em telas, mas um mundo de contato físico, real. E de ter a possibilidade de ter interações reais, né? E de ter que aprender, não só através de uma tela, a levar um fora, mas na vida real ali. Prático. E que isso vai edificando, né? E a escola vai tendo um papel muito fundamental nessa formação. Do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é as relações pessoais, né? E do que eu projeto da minha vida, daquilo que eu espero pra mim, etc, etc. E tudo isso que a gente foi contornando, né? Bom, mas infelizmente o nosso tempo vai chegando ao fim. Queria agradecer muito vocês. Vocês querem dar algum recadinho final? Eu quero. Eu gosto da regalia. Eu queria ver uma conversa dessa só com adolescentes, falando da série Adolescência. Sim. O Legal. que eles acham, né? Não, eles conversaram do jeito que a gente tá conversando aqui, Ih, vai sair. porque assim, por exemplo, eu tava falando que a gente ia fazer esse podcast com a Maria Vitória, que é do segundo capa, e aí ela ficou assim, nossa, porque ela falou assim, eu fiz um tanto de gente aqui assistir essa série. É importante. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, poxa, como é que seria esse bate-papo delas? Então, acho que Fica é na uma caixinha missão de aí pra sugestão. galera aí Pode ser. a galerinha do O fundão diretor. ali, ó, para que eles possam organizar essa conversa. Eu tô curiosíssimo para ver como que eles falam, porque vai ser muito diferente do que a gente fala. Porque eles estão no momento. Então, eles vão falar
de adolescente, a gente tá falando assistindo sobre. pela tela, né? Não, a gente tá falando Aham. sobre, né? Eles vão estar assistindo falando Gente, de dentro. Você tem lugar de fala? Eu já tive, hoje eu não sou adolescente mais. Então eu tô falando sobre. E eles vão falar de, porque eles estão nela. Parte 2. Eles têm, né, lugar de fala. Quero ouvir. Ótimo. Eu acho que a única coisa que eu queria falar é, tipo assim, se pais escutarem, como que isso chega pra eles e o que que eles vão fazer com os adolescentes que eles têm dentro de casa. Se comuniquem, né? Se comuniquem. Eu acho que não espere o pior momento para que essas coisas aconteçam. E para os adolescentes que eles possam explorar os espaços que eles têm, assim, né? Explorar essa potência de algum jeito, do jeito que eles acharem melhor, né? Porque eu sinto que às vezes eles precisam de palavras de encorajamento para poder continuar sendo nessa luta deles também. Acho que é É importante. verdade. Pode ir primeiro. Então, assim, eu acho muito interessante, né, quando a gente fala da adolescência. A adolescência, às vezes, parece até um mito se falar sobre a adolescência, né, um lugar onde muitas pessoas têm medo de pisar, né, talvez por não ter manuais, não existe manual de ser pai, né, de ser filho, né, de ser professor, né. A gente tem os nossos ideais, né, e aí a gente está olhando para uma fase maravilhosa da vida, uma fase de descoberta, uma fase de arriscar, né? Eles têm mais coragem de fazer as coisas, eles investem hoje, a gente tem medo de investir. Era corajoso, não? Eu não, eu sou medroso. Sempre fui meio medroso. Mas me admira muito. E algo que é interessante é trabalhar com o adolescente traz pra gente também essa interação com essas coisas que a gente realmente tem que ficar ligado. Acho que nós, como educadores, temos sim que saber o que significa esses símbolos, porque muitas vezes nós estamos imersos lá nas redes sociais e em contato com esses jovens. Então é muito importante que a gente seja um estudioso sempre, leia sempre, discuta sempre, converse sempre, que a gente não deixe isso morrer, né, essa discussão. Acho que só agradecer mesmo pela oportunidade do bate-papo e dizer que a minha adolescência foi feita aqui, né? Então o Charlie conhece, o Robson me conhece como adolescente também. E eu acho que o aproveitem seus espaços e as oportunidades é a frase-chave para isso, porque eu aproveitei muito, eu fazia tudo, era tudo, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu sinto que tudo que eu aproveitei, de certo modo, formou a estrutura que eu tenho hoje, assim, e que eu me orgulho, tá, gente, do que eu tenho da minha história. Mas, principalmente, assim, Simuna, todos os projetos, gente, todos os projetos são extremamente importantes, assim, fora da sala de aula e dentro de sala também, para a construção do que a gente vai se tornar um dia, assim. A base é feita dessa parte, assim. É isso, obrigada. Engraçado que assim, eu te vi adolescente. Eu vi o Charlie adolescente. Não é possível. Eu fui professor do Charlie. Tá falando sério? Sério. Bom, depois dessa revelação bombástica, a gente fica por aqui. E o meu recado final é que às vezes é difícil, mas é possível, né? E junto a gente consegue compartilhar uma dor compartilhada, é uma dor mais fácil, né, de ser levada. E por hoje a gente fica aqui com o nosso episódio e a gente aguarda vocês na próxima, tá bom? Tchau, pessoal!